bem até aqui? PNL começou nos Estados Unidos, na verdade, com essas duas pessoas que estão aí. Eu vou ter muitas oportunidades de falar deles e dos outros desenvolvedores da PNL. Richard Bandler, ele era um rapaz pobre, foi quase um menino de rua, praticamente, muito pobre, que cansa de contar que ele andava no meio de gangues em São Francisco, nos Estados Unidos. Só que ele era inteligente. E nos Estados Unidos ele dá oportunidade para quem quer, né? Isso é uma realidade, independente de qualquer coisa. E ele foi para a universidade e ele queria estudar computador, que estava começando nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70. Ele tinha interesse, ele fez formação em física, matemática e se interessava direto pela área de computação. Só que Richard Bandler, ele mal tinha dinheiro para comer. Então ele conseguiu um emprego num horário extra para transcrever sessões de um terapeuta muito famoso, que quem é da psicologia conhece, chamado Fritz Perls, que vivia na Califórnia até morrer. E ele fazia várias sessões ao vivo, essas sessões eram gravadas, e isso era transcrito para depois se transformar em livros sobre Gestalt. E Richard Bandler começou a transcrever as sessões do Fritz Perls. E o Fritz Perls tinha uma qualidade incrível, fazer perguntas incríveis. Ele fazia perguntas, ele gerava reflexões muito interessantes. E ele começou a transcrever. E a diferença que marcou a PNL desde o início é que enquanto tinha muita gente tentando em vão ser bom tal como o Fritz Perls, né, estudando a Gestalt terapia, né, eles procuravam estudar a história da Gestalt, as influências da Gestalt, a teoria por trás da Gestalt. Richard Bandler não prestou atenção em nada disso, até porque ele nem pretendia fazer nada com isso. Então ele começou a achar curioso a forma como o Fritz Perls falava, o tom de voz que ele usava, a forma como ele fazia as perguntas, como ele se comunicava, ou seja, a estrutura daquilo que ele fazia que gerava resultado. E ele começou a notar essas coisas, enquanto todo mundo que estava lá estava atrás da história da Gestalt, a teoria da Gestalt, não estava nem aí para nada disso. Ele começou a prestar atenção não nos porquês, mas nos comos, como ele fazia tudo isso. Como ele fazia, ele começou a notar esses padrões, né? Como o Fritz Perls fazia o que ele fazia. E ele começou a pegar esses padrões que ele detectou no Fritz Perls e começou a fazer grupos com as pessoas. Ele começou a ter resultados incríveis. Todo mundo dizia, uau, você é um excelente terapeuta. E ele nem era terapeuta, né? Mas ele começou a prestar atenção na estrutura. Enquanto todo mundo que estava lá há anos fazendo Gestalt terapia sabia tudo da teoria da Gestalt, da história da Gestalt, e não conseguia ter o resultado que o Fritz Perls conseguia. A muito custo, às vezes, alguma coisa e tal. Então, aí nasceu uma das coisas da programação neurolinguística, que é a coisa da estrutura. E um dos professores do Richard Bandler foi o John Grinder, que ele era, embora fosse muito jovem também, ele já era professor, e o John Grinder foi aluno do Chomsky. Tanto que a programação neurolinguística, o metamodelo que vocês vão aprender aqui, tem uma influência muito grande da linguística do Chomsky, porque o John Grinder, ele foi professor do Chomsky, ele achou muito interessante aquilo que o Richard Bandler estava desenvolvendo. Ele começou a fazer grupos, ele começou a ter resultados, ele começou a notar uma série de coisas interessantes. E o John Grinder se juntou ao Richard Bandler e eles começaram a desenvolver isso, né? E o Grinder tinha mais experiência, ele era um grande professor, ele era um grande acadêmico, tanto que quem deu a estrutura, vamos dizer assim, da PNL em termos da aula e tal, foi o John Grinder, que tinha até muita experiência de como é que isso funcionava, de linguagem, de comunicação de uma maneira geral. E na verdade, não só o Fritz Perls foi modelado, né, o Fritz Perls é esse aqui de baixo, né, ele foi modelado, porque isso é uma modelagem, como na verdade o Bandler ficou amigo da Virginia Satir, que foi uma excelente terapeuta familiar. Virginia Satir também não era psicóloga, ela era assistente social, alguma coisa assim, e ela começou a trabalhar com famílias. E ela descobriu que ela tinha uma facilidade enorme em trabalhar com famílias.
Então, enquanto muitas pessoas faziam terapias familiares, ficavam anos e anos e não chegava a resultado nenhum, Virginia Satir conseguia, às vezes, em uma única sessão, colocar uma família sentada e ela trabalhava, ela gerava uma dinâmica de grupo e a família mudava, assim, absurdamente. Diz a lenda que Richard Bandler disse que soube de uma vez que ela fez isso aqui na Argentina, ou no México, que ela botou várias famílias com tradução num estádio de futebol. E ela fez terapia familiar com milhares de pessoas no estádio de futebol, todo mundo saiu dali satisfeitíssimo, né? É claro, isso é uma coisa diferente e tal, mas ela tinha um poder de comunicação muito grande. Mais uma vez, eles não estavam... uma coisa interessante sobre Virginia Satir, as pessoas pediam para ela: Virginia, você é maravilhosa, você é fantástica, explica pra gente como é que você faz isso. Ela não sabia explicar. Era tudo intuitivo. Ela não sabia explicar. Diz o Richard Bandler que quando ela tentava explicar era um desastre, que ela não fazia sentido do que ela fazia, se enrolava toda e não sabia o que ela fazia. Mas quando ela chegava lá, ela fazia a coisa acontecer. E ela não tinha, ela dava umas explicações lá, ela chegou a fazer uns modelos, umas coisas assim, mas muito aquém daquilo que ela realmente fazia. Mais uma vez, eles começaram a prestar atenção em como ela faz o que ela faz, o que ela diz, o que ela faz, como ela usa o corpo, como é que ela se comunica, como é a estrutura daquilo que ela faz. Guarda isso, porque PNL tem a ver com estrutura. Como é a estrutura daquilo que ela faz. E mais uma vez eles pegaram essa estrutura, modelaram, viram o que era que ela fazia que dava certo, e começaram a fazer também obtendo excelentes resultados. Nessa mesma época, eles também foram indicados por Gregory Bateson, que foi um antropólogo que também é uma espécie de avô da PNL, porque a coisa começou a crescer de uma tal maneira, e o Gregory Bateson disse para os dois: vocês têm que ir conhecer Milton Erickson. Milton é fantástico, ele consegue coisas incríveis, pessoas que têm uma série de coisas que ninguém consegue resolver. Ele faz uma hipnose meio diferente da hipnose clássica e ele consegue resultados que ninguém mais consegue. Lá foram eles, e depois o Diltz também, várias outras pessoas estudar lá com Milton Erickson, lá no Arizona. Ele já estava velhinho e tal, mas ele conseguia fazer coisas incríveis. O Milton Erickson, ele era hipnoterapeuta. E a coisa da hipnose é muito interessante, né? Porque a hipnose ela sempre teve um sucesso muito grande, mas depois que Freud disse que era interessante fazer outra coisa no lugar da hipnose, na verdade a história do Freud não era muito com a hipnose, era como a coisa era feita naquela época, porque ele continua nas obras dele recomendando que a hipnose fosse aplicada em certos casos, em certos momentos. Eu me lembro que, inclusive, eu mostrei isso para uma professora minha na época, que dizia que não, que isso era um absurdo. Eu falei: mas está aqui na obra dele, está aqui escrito, né? Mano, volume 14, 13, uma coisa assim. Muito tempo que eu não leio. Mas, na verdade, o que se fazia? Na hipnose clássica, botava-se alguém em transe, e a pessoa entrava em transe. Alguém dizia assim: braço que está... A pessoa tinha uma paralisia de um fundo emocional. O braço estava parado, mas ela não tinha nenhuma doença. Então os hipnotizadores tentavam dizer assim: braço, volta a funcionar. E às vezes não funcionava. Ou então o braço voltava a funcionar, mas a perna paralisava depois. E aí Freud descobriu com toda razão que a solução não era dar uma ordem, que você tinha que dissolver aquela história. É isso que ele fez, né? Não foi uma coisa assim: a hipnose não serve. Não vamos fazer isso, vamos mais fundo na história, vamos pegar essa estrutura, vamos mexer no que não adianta eu resolver o braço e a perna encolher, ou o sintoma sair daqui e ir para outro lugar. Embora o Richard Bandler disse que isso é uma coisa boa, que se a perna está paralisada, às vezes, se a perna está rígida, isso pode ser, às vezes, levado para um outro lugar onde a coisa vai fazer mais efeito para pessoas que precisam, né? Ele brinca muito com isso, né? Mas na verdade, o que Freud dizia era isso: não, peraí, não adianta você via hipnose. Ele estudou hipnose com Charcot, que era um hipnólogo de palco dentro de uma academia de medicina, né? E a hipnose estava nos primórdios. Na formação hipnose que nós vamos fazer, vocês vão ver um texto mostrando todos esses mitos. Na verdade, a hipnose naquela época ninguém sabia o que fazer com ela. Hoje em dia já se sabe o que fazer com ela. Naquela época ninguém sabia o que fazer com ela, não havia nem a noção de inconsciente.
né? Então ninguém sabia o que fazer com aquilo, é um negócio que ninguém sabia mexer com aquilo, só que gerava um efeito. E o que ele disse, e eu concordo completamente em relação a isso, não adianta você virar para uma pessoa e dizer, braço, volta, voltar, não sei o que lá, ou então você vai ser muito feliz, feliz, feliz. Só que na verdade tem toda uma dinâmica por trás, levando a pessoa para uma outra direção. E ele descobriu que quando as pessoas falavam, né, elas muitas vezes falando, elas pensavam sobre aquilo, refletiam sobre aquilo e tinham a oportunidade de também pensar de outra maneira, refletir de outra forma a respeito das coisas, né? Só que hoje já se sabe que você pode trabalhar a dinâmica psicológica profundamente e ao mesmo tempo usar a hipnose, que não atrapalha necessariamente. O que atrapalha é você não trabalhar a dinâmica psicológica. Isso que não é uma coisa legal em relação a isso, né? Bom, eu não estou com fome ainda não, daqui a pouquinho. já, né? Vocês vão tomar um café, só para a gente fechar aqui o raciocínio. Então, Milton Erickson quebra com isso por quê? Ele quebra isso porque ao invés... Como é que a hipnose era feita na época, inclusive do Charcot e de outros lá? A coisa era feita assim, alguém desenvolvia um método de fazer hipnose e ensinava esse método para outra pessoa. Então a pessoa pegava aquela técnica, aquele roteiro e aplicava nas outras pessoas. Quando você pegar o livro Dona Benta, sabe? Vou fazer um bolo de chocolate. Como é que se faz o bolo de chocolate? Abre o livro Dona Benta, faz assim, não sei o que lá e tal. Era uma coisa guardada as devidas proporções, era mais ou menos assim na hipnose clássica. Se pegava uma técnica e se aplicava em outra pessoa. E Milton Erickson começou a descobrir que não, porque ele também gostava de Freud, ele também gostava de outras coisas e tal. Ele descobriu que não, que na verdade a gente tinha que prestar atenção naquelas pessoas que estavam ali na frente dele, que cada um era um, que cada um tinha uma história, que cada um tinha uma característica. Então ele começou a adaptar a história da pessoa entrar no estado de transe, uma série de outras coisas assim, e ele começou a adaptar a coisa da pessoa. Por exemplo, tinha um cliente dele, mais ou menos, uma história mais ou menos assim, ele atendia na casa dele, e tinha um tomateiro do outro lado da janela. E o cliente não estava muito interessado naquilo que ele estava fazendo e começou a ficar olhando para o tomateiro através da janela. Então ele percebeu isso e ele começou a dizer, porque o tomateiro no inverno muitas vezes se recolhe, muitas pessoas podem achar, por exemplo, se o nome dele fosse João, né? O tomateiro João no inverno sofre em certas estações, mas o que o tomateiro João não sabe é que na próxima estação coisas diferentes podem acontecer. Então, na verdade, não tem nada a ver com o tomateiro, ele está falando com o João. Ele está falando com o João, né? Mas, na verdade, ele usa a história do João, está olhando para o tomateiro, para poder fazer um trabalho com o João, porque aquilo ali é o que estava acontecendo. Então, ele vai dizer, João, olha para cá, presta atenção no que eu estou falando com você, né? Não, ele usa aquilo ali e mantém, de repente o João não está nem prestando atenção, mas o que ele está falando está entrando, está fazendo um processo, está fazendo uma diferença, turma. Toda essa aprendizagem vai achando um lugar nos ouvidos daquelas pessoas que processam esse tipo de coisa. E também eles foram lá estudar o Milton Erickson e descobriram o que também ninguém conseguiu, porque muitos outros estudaram Milton Erickson, Jay Haley, vários outros assim, mas todos falam de teorias, e quando você pega o livro do Jay Haley, é interessante, mas não ensina muita coisa. Agora você pega os padrões hipnóticos de Milton Erickson, volume 1 e 2, do Richard Bandler e John Grinder, ele entrou no vocabulário, na forma, na estrutura linguística de como o Milton Erickson usava. Eles identificaram todos os padrões de linguagem que Milton Erickson usava no trato com os clientes. Richard Bandler, inclusive, uma vez mostrou pra gente num curso, ele é músico também, ele começou a anotar numa partitura musical o compasso da voz do Milton Erickson, né, que ele tinha um ritmo, tinha uma cadência, ele começou a anotar o compasso da fala, não só a técnica linguística e tal, mas o ritmo, como um músico presta atenção numa banda de jazz e vai anotando o compasso, a estrutura, até isso ele começou a prestar atenção na história. E da modelagem esses três na verdade eles eram os grandes representantes do movimento do potencial humano, que começou justamente, lembra que eu falei lá dos anos 50, disseram, temos que fazer coisas diferentes, precisamos fazer coisas diferentes, precisamos identificar coisas diferentes aí para as pessoas de uma maneira geral, temos que dar outras oportunidades. Nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, lá para o lado de São Francisco e tal, surgiu muito forte
o movimento do potencial humano. E, inclusive, uma das mecas do movimento do potencial humano é um instituto que existe até hoje lá, chamado Esalen, e num verão lá, os três estavam fazendo programas lá ao mesmo tempo. Quando o Richard Bandler estava lá trabalhando com o Fitzpatrick, a Gina Satir estava lá, Milton Erickson estava lá, várias pessoas estavam lá, né? E o Richard Bandler começou a identificar. Só que, ao contrário do que os seguidores dessas pessoas estavam fazendo, a diferença da programação neurolinguística é a diferença da estrutura. O que você está fazendo na estrutura? E antes que eu entre mais nessa discussão da estrutura, eu quero fazer uma última coisa antes da gente ir pro coffee, né? Que já vamos